Fala galera, aqui é o Rick de mais um vídeo e mano, é o seguinte. Primeiramente eu tô testando deixar meu celular aqui no canto pra poder iluminar minha cara, porque assim é melhor do que nada, né? Do que deixar assim, ó, senão fica muito escuro. E se eu deixasse ficar um pouco melhor. Não sei porque eu decidi se gravar sentado, beleza? E dessa vez eu vim trazer um assunto assim, que é o seguinte: os 10 maiores mistérios da humanidade. Eu decidi gravar esse tipo de vídeo porque eu achei na internet. Aliás, eu vou deixar linkado na descrição de onde tirei esse tema. Obviamente eu dei um pouco mais, pesquisei um pouco mais além daquilo do que eu peguei desse site, mas é que eu não lembro de todos os sites de onde eu peguei, então só vou deixar só de onde eu tirei esse tema pra clicar e ver depois no site, beleza? Suave. Eu sei que tem muito mais do que 10 mistérios, tem mais mistérios do que além desse que eu peguei. Eu sei que tem muito mais mistérios na humanidade do que só apenas esses 10. Eita. Eu sei que tem muito mais do que apenas esses 10 mistérios, tem muito mais do que esses, mas se eu gravasse todos, se eu pegasse todos, seria tipo muito longo o vídeo e não daria muito certo, beleza? Vou deixar um pouco de água aqui, já tá, faz bem. Beleza, vamos começar. Mortalha de Turim. Mano, primeiramente vou começar explicando o que é uma mortalha. Mortalha é um pano que você envolve o morto pra levá-lo até a sepultura. E o que é esse mortalha de Turim? É que essa mortalha é um dos mistérios aí da humanidade por um simples motivo. Nela tá com uma marca de um rosto de um corpo de um cara que muita gente diz que ser Jesus Cristo nela, porque todo mundo sabe que tem muita gente que vê Jesus em um monte de lugar, e muitos dizem que essa mortalha foi utilizada para carregar o corpo de Cristo até a sua crucificação, ou seja, seria algo muito antigo mesmo. Mas tem alguns que falam que não é bem assim tá melhor, acho que assim fica mais pior. Não. Algumas pessoas dizem que não é bem assim, porque tem dois fatos que colocam em xeque essa questão aí. Uma delas é que os cientistas pegaram essa mortalha e tentaram desvendar a idade dessa mortalha. Nesse site que eu peguei, fala que ninguém sabe a idade dessa mortalha. Pesquisei em outro site e esse site fala que a idade que provém essa mortalha é da Idade Média. Idade Média, ela mais ou menos nos anos 500 depois de Cristo até 1500, mais ou menos, por aí. Então, é bem depois da crucificação de Jesus. Então, não sei se quiser dar uma pesquisa melhor nisso. Ele também fala que a fisionomia de Cristo nessa mortalha está bem diferente das pinturas renascentistas. Então, esse é um dos argumentos falando que não é bem assim, que pode não ser que tenha sido utilizado para transportar o corpo de Cristo, entendeu? Combustão instantânea. Pra quem não sabe, combustão instantânea é quando uma pessoa simplesmente começa a pegar fogo de dentro pra fora. A pessoa tá aqui, eu tô aqui falando com vocês aí do nada eu começo a pegar fogo, assim, simplesmente. Um dos casos mais famosos desse... Cara, eu tô me desansiando muito, vou ficar mais aqui assim. O caso mais famoso dessa combustão instantânea aconteceu em 82, em setembro de 82. No caso da Gianni Safin. Na época ela tinha 62 anos e o pai dela, que é o Jack Safin, ele contou assim que ele tava na moral assistindo TV. Devia estar assistindo um jornalzinho, sei lá, alguma coisa assim, quando ele viu um clarão vindo da cozinha. E a filha tava na cozinha, né? Provavelmente almoçando, alguma coisa assim. Aí ele conta que ele foi lá ver o que tinha acontecido, se a filha tava bem. Quando ele viu, a menina tava pegando fogo, simplesmente. Eita! Tá pegando fogo, bicho! E ela tava sentada na cadeira da cozinha e pegando fogo sem reação nenhuma, simplesmente sem gritar nem nada. Ela tava lá sentada simplesmente pegando fogo. E isso é um dos maiores casos, um dos casos mais famosos de combustão instantânea que temos registro aí e tal. Pelo menos que eu pesquisei é o mais famoso pelo que eu vi. E até hoje ninguém sabe por que isso acontece, por qual razão acontece, simplesmente acontece. Stonehenge. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei pronunciar essa bagaça. É o seguinte, pra quem não sabe, esse Stonehenge é um lugar localizado no sul de Londres. Errou! É localizado no sul da Inglaterra, desculpe. Que, é uma construção
não sei, alguma coisa assim, não sei se podemos dizer assim. Tem várias pedras enormes de 5 metros, chegando a pesar 50 mil toneladas. Você é burro, cara, que loucura. Então, tipo, e faziam e formam uma. Errou! E as posições das pedras formam um círculo, assim, uma forma circular de pedras com essas características de 5 metros, 50 toneladas. E até hoje ninguém sabe por que dessa construção, por qual motivo existe essa construção. Uns arqueólogos têm teorias que eles fizeram, assim, que essas pedras pode ser um santuário para curas de ferimento, monumentos aos mortos, entre outros também. Tava pensando assim que talvez eu faça um vídeo específico para esse negócio aqui, que eu achei interessante, né? Eu acho que poderia render um vídeo, quem sabe, no futuro. Atlântida. Atlântida é também um dos maiores mistérios. Basicamente a maioria acredita que não existe essa merda, mas alguns dizem que podem existir ou não, tal. E segundo Platão, Atlântida é basicamente uma ilha de tamanho continental, até de forma circular, tipo, uma capital da Atlântida bem no centro desse círculo gigante. E fala que a Terra é bastante fértil, que também tem bastante metais preciosos debaixo dessa terra. Tanto que os palácios são feitos praticamente de ouro, desses materiais preciosos. E ainda segundo ele, tipo, a sociedade era igualitária, que seria o grande sonho dos comunistas. Grande lugar super comunista que deu certo, no caso. Mas ainda ele diz que depois de um tempo a galera começou a enriquecer e tal, e começaram a ficar bem mais ambicioso. Eles começaram a pensar, nossa, precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais coisas, e começaram a invadir territórios na Europa e na Ásia. E nessa tentativa de expansão pelo mundo, assim, eles acabaram com um conflito diante de Atenas. E Atenas acabou derrotando a Atlântida. E com isso a Atlântida começou a entrar numa decadência. E segundo Platão, os deuses irritados com essa derrota de Atenas, Acertou, miserável. de Atlântida, como Poseidon, por exemplo, ele começou a fazer com que essa ilha começasse a afundar debaixo do mar. Foi aí que criou esse mito aí da Atlântida, então, que até hoje ninguém sabe onde está essa terra. Se existe essa terra, aliás. Sanatório de Waverly Hills. Pra quem não sabe, Waverly Hills, não. Esse sanatório era um hospital para cuidar de pacientes com tuberculose. Ele foi estreado no dia... Que dia? Foi estreado em 1910. Com essa ideia, né, de tratar os pacientes com tuberculose especificamente. Esse sanatório era de madeira, praticamente, com apenas 2 andares. Ele tinha o seu edifício principal, que era praticamente para administração, também 2 pavilhões, que eram tratados os pacientes, e cada pavilhão com a capacidade... E cada pavilhão com capacidade de 20 leitos. E na região, com o passar do tempo, assim, começou a crescer muito a quantidade de gente com tuberculose e aumentar a capacidade total do sanatório. E com isso, o lugar aumentou para 150 leitos e 50 desses 150, 50 era para focado para criança, né, que era o pavilhão infantil. Mas aí começou a morrer muita gente nesse hospital, nesse sanatório, tipo, deixa eu ver aqui, 63 mortes, ou seja, nesse lugar, tipo, com vários internados por tuberculose, 63 mil morreram nesse lugar. E o hospital ficou famoso depois de vários canais de TV pelo mundo noticiar como esse lugar como um lugar com várias atividades paranormais. E também, quem sabe, vir outro vídeo no canal também, quem sabe, porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser, certo? O Mistério no Curral. Eu, sinceramente, desses eu achei bem estranho, realmente, pelo simples fato de que um dia um americano
fazendeiro chamado Robert Honey. Ele acordou para poder trabalhar no seu curral e quando ele vê, ele sai de sua casa, ele vê que todo o seu gado morreu. Ele é eletrocutado. Ele achou estranho, né? Porque no dia anterior, nem no comecinho da manhã ali, não teve nenhuma tempestade que tenha causado a morte, sei lá, por raio. Desculpa pelo corte brusco na imagem, que basicamente acabou o espaço no cartão de memória e eu tive que trocar, beleza? Só que o cara acordou no dia seguinte, viu que o seu gado estava praticamente morto por eletricidade, morreu eletrocutado o gado dele, e ele foi procurar o porquê disso. Ele tentou chamar veterinário, os especialistas para descobrir o porquê o gado dele morreu eletrocutado, se não aconteceu nada, não teve tempestade forte com raios para poder ter matado o gado dele, e também não aconteceu nada de acidente elétrico pela região, sei lá, um cabo de eletricidade rompeu, nem nada assim. E o mais estranho ainda é que o gado do seu vizinho, que é mais ou menos 150 vacas mais ou menos, não aconteceu nada, tá ligado? Só aconteceu com as vacas dele. Com o resto dos vizinhos não aconteceu nada. E acabou enterrando, né, as vacas dele. E depois de um tempo ele plantou milho, tentou plantar coisa naquele lugar onde ele enterrou as vacas. Só que as plantas, simplesmente também aconteceu a mesma coisa com as vacas. Eles simplesmente morreram na plantação. Sem explicação nenhuma, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as vacas. Linhas de Nazca. Essas linhas são chamadas de poquios. E o que é poquios? Poquios são vertentes de água, assim. O ser humano pega e faz algumas linhas assim para poder transportar água, vamos dizer assim. Como é no meio do deserto, essas vertentes são para transportar água pra galera que mora por ali, entendeu? E esses poquios, se você ver de cima, você consegue ver formas geométricas feitas por esses poquios. Então, a pesquisadora italiana chamada Rosa Lazzaponara, não sei como pronunciar, é do Instituto de Meteorologia para Análise do Meio Ambiente. Ela tirou algumas fotos de satélite desses poquios para poder analisar melhor por que disso. E a equipe dela se dedicou a pesquisar, estudar a distribuição dessas vertentes de água pela região de Nazca. E ela falou que realmente esses poquios são formas de distribuir água para o deserto, para a galera da região não morrer de sede, nem nada disso. E essa pesquisadora também descobriu que tem umas formas circulares em espiral e eles servem para ventilação da região subterrânea desses poquios. Incidente de Roosevelt, não sei como pronunciar também, acho que suponho que seja Roosevelt. Esse incidente aconteceu dia 8 de julho de 1947, na cidade de Roosevelt, no Novo México, nos Estados Unidos. Os moradores pela região disseram que viram um OVNI sobrevoando a cidade, e depois de um tempo esse OVNI caiu. Os moradores de lá ligaram para os bombeiros, e os bombeiros foram lá resgatar os restos, os destroços dessa nave. Caralho, tava lendo o roteiro, filho da p. Mano, o notebook apagou a tela. Roteiro aqui, deixa eu ler meu roteiro. Vários não sei, tem alguns vídeos do YouTube do suposto ET, né, do ET que tava no meio desses destroços. E também em algumas fotos no Google Imagens. Se você pesquisar também vai ter algumas fotos. Em maio de 1985, o produtor de vídeos chamado Ray Santilli anunciou que tinha equipamentos bons o suficiente para fazer a autópsia desse ET. E realmente ele fez a autópsia dessa criatura que ele achou. E essas imagens dele fazendo a autópsia virou um documentário na televisão chamado Alien Autopsy, Fact or Fiction. Meu Deus, meu inglês é ótimo. Seria a autópsia do Alien, fato ou ficção.
traduzindo para o português. Até hoje o governo americano pouco se fala desse assunto. Área 51. Área 51, meu Deus, quantas teorias da conspiração existem dessa bagaceira. Mano, existem milhares de pessoas falando que o governo americano concentra ETs dentro dessa área 51, não só ETs, mas um monte de coisa. É por isso que os Estados Unidos não deixa ninguém mesmo entrar nesse lugar. Acho que dessa lista, desses 10 aqui, acho que basicamente acho que é o mais famoso mistério do mundo, assim, entre esses 10 da lista aqui. Na verdade, pelo menos a princípio, a área 51 seria uma área militar dos Estados Unidos, conhecido como aqui, ó, Centro da Comissão de Energia Atômica e Centros de Testes de Voo da Força Armada. Então, os Estados Unidos diz que seria uma área militar no foco de treinamento da Força Armada, além de produzir energia atômica, armas atômicas, essas coisas. Acho que esse vai ser um dos vídeos mais longos do meu canal, na real. E com tantas teorias das conspirações e por ser um dos mais famosos mistérios aqui dessa lista, eu acho que na real não precisa de tanta coisa assim. Acho que na verdade eu não coloquei nada sobre a área 51 além desse negócio aí do Centro da Comissão de Energia Atômica e de teste de voo da Força Armada. Porque, tipo, todo mundo já ouviu falar da Área 51. Se você nunca ouviu falar da Área 51, você é só pesquisar Área 51 na internet que você acha um monte de coisa. Não é necessário nesse vídeo. E agora, o último item dessa lista, calendário Maia. Mano, que polêmica desse calendário Maia de 2012. Se você não sabe, se você não nasceu nessa época, ou você era muito pequeno pra lembrar disso, muita galera achou que, por causa do calendário Maia, o mundo ia acabar em 2012. Quem fala assim, nossa, o mundo vai acabar e tal, só porque o calendário Maia acabava em dia 21/12 de 2012. E desde então, basicamente, todo ano tem alguma teoria falando que ia acabar o mundo, assim, todo ano tem. 2013 teve, 2014, 2015, todo ano tem alguém falando que o mundo vai acabar. É incrível. Então, para quem não sabe, o calendário Maia teve início dia 11 de agosto de 3114 a.C. É como se fosse o nosso dia 1º de janeiro do ano zero, entendeu? E cada 20 dias representa um mês, que também é chamado de Uinal. O Uinal seria um mês. Cada 18 Uinais representa um Tum. Um Tum seria como se fosse o nosso ano. O Uinal seria um mês, o Tum... O Uinal seria o mês e o Tum seria o ano. E cada Uinal é dividido em 20 dias, como assim nosso mês aqui seria 30. E um Tum, lá, no calendário Maia, seria dividido em 18 Uinais, assim como o nosso ano é dividido em 12 meses. E cada 20 Tuns seriam transformados em Katum, e cada 400 Tuns configuram um Bactum. Basicamente como se fosse nossa década e século. Só que nossa década seria cada 10 anos, e século cada 100 e milênio cada 1000 anos. E aqui eles dividem em... Nossa, calma aí. Voltei, galera, aqui de novo, encheu o cartão de memória e eu tive que parar. E eu não lembro de onde eu parei. E eu vou ver aqui rapidão, eu volto aqui rapidez. Como disse, estava falando lá, aqui no ocidente, hoje em dia a gente divide em década, que é cada 10 anos, século cada 100 anos, milênio a cada 1000. Cuidado. Calma, parceiro, tô gravando. Deixa eu responder, que tá enchendo um saco aqui. Beleza, vamos ver se ele para de mandar mensagem aqui. Então, voltando ao seguinte, que os maias... eles viam o tempo como uma sucessão. Filha da... Eu silenciei ele aqui. E tá, vamos voltar aqui rapidão. Então, os maias, eles viam o tempo como uma sucessão de ciclos dos fenômenos naturais, das concepções de morte e reencarnação, da própria visão temporal. É um dos casos. E esses rituais deles estavam nessa base do tempo cíclico. E os vários dos ritos deles estavam com a base dessa mentalidade cíclica. Sendo assim, alguns especialistas nesse tema, nos maias e tal, dizem que o calendário estava dentro desses rituais. Então, eles faziam os calendários deles em tempos. Então, tipo, os maias pegavam calendários e faziam o tempo deles.
Aí depois desse tempo ter dado, eles fazem o calendário todo de novo. Eu vou tentar explicar melhor. É como se aqui a gente, usando esse calendário que a gente usa hoje, a gente pegasse o calendário e fizesse calendário cada 1000 anos. 1000 anos a gente pega e fala assim, essas são as datas do calendário. E daqui 1000 anos, que seria em 3018, a gente refaz todo o calendário, entendeu? É como fosse isso. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na descrição aqui vai estar o site de onde tirei a ideia para esse vídeo. E também na descrição vai estar nas minhas redes sociais, se quiser me acompanhar lá. Toda vez que eu posto vídeo aqui, eu coloco tanto na página do Facebook quanto no Twitter. Então, caso você não receba a notificação no seu celular pelo YouTube, você pode receber tanto pelo Face ou pelo Twitter. Talvez também pelo Facebook, talvez, porque, né, como preciso para minha publicação atingir todo mundo, tem que pagar e eu não vou pagar essa merda. Então, talvez você possa receber, né, pela página do Facebook ou não, mas para ter mais certeza no Twitter que eu vou realmente colocar lá quando eu postar o vídeo, entendeu? Então é isso, se você gostou, deixe seu like, também ajuda na divulgação do canal, se inscreva se não é inscrito e até mais.